Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a toda a equipe da FEAL que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Júlia Blanqui. Olá, Júlia. Olá, Nando, olá, queridos. É um grande prazer aqui e vamos que vamos. Vamos mesmo. Hoje, com um tema que muitas vezes acontece com as pessoas e também conosco, que é do livro Os Três Passos do Autoconhecimento, pelo irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, lá de Uberaba, médio Carlos Bacelli. E hoje, ó, o tema, como disse, omissão. Então, o que que o irmão José diz? O que se deixa de fazer é quase tão grave ou quanto o que se faz. Olha, tem, Uhum. né? Quase é força de expressão, porque muitas vezes o não agir é a forma mais contundente de ação. O que nada fazem no bem são os maiores incentivadores do mal. Então, aquela pessoa que fala assim: ah. Não, não. Ela não faz nem o bem nem o mal, ela fica omissa, ela fica neutra. Tá errado. Não é, Júlia? Tá errado. A gente tem que agir. É um tema super importante, porque quando a gente entra nessa esfera da omissão, a gente está deixando de brilhar, de atuar com nossa parte mais divina. Então, é sim a porta para o mal, né? Se omitir é a porta para a sombra na psicologia, a sombra na espiritualidade e principalmente no campo emocional, que a gente vai conversar sobre isso. É verdade. Se omitir, esse esconder, esse não colocar à luz, né, não trazer à luz, realmente é um erro da nossa parte. Porque a gente, de alguma forma, a gente tá. É a mesma coisa que você tem um conhecimento e que você só guarda para você, né? Esse conhecimento ele precisa ser passado. Outras pessoas precisam conhecer. O que que adianta você ter cultura, ter conhecimento, você ter sabedoria até conquistada por esse estudo, por essa pesquisa, por essa busca e ficar guardado só para você? Então, é Sim. realmente uma omissão, né? E tem muitas omissões. Tem a procrastinação, tem aquela pessoa que dá o frozen, que congela por medo, medo de ser julgado, medo de insegurança, né? Então, muitas vezes são crenças limitantes, inseguranças, medos, e muitas vezes a gente deixa de agir, de dar o nosso melhor, e o mal se propaga. E nesse aspecto, a gente também está falando dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque quando a gente deixa de brilhar, de ser nós mesmos, a gente dá esse frouxing, não age, né, esse congelamento, a gente está deixando de se amar. E quando a gente deixa de se amar, a gente está se auto-sabotando. É um tema bem complexo. É mesmo, esse autossabotamento é uma coisa que a gente faz demais. Ele fala aqui, ó, os Muito. omissos são os grandes responsáveis pelas tragédias que assolaram a humanidade ao longo da história. Tudo bem que o cientista fique lá enclausurado no seu laboratório, pesquisando anos a fio. Aí vamos dizer que ele chega no momento que ele descobre, né? Ele faz a descoberta. Aí ele fala assim: ah, não, pum, tranca no cofre. Então, o que que adianta? E em vários setores da nossa vida, nós fazemos isso mesmo, fechamos as portas para a humanidade. E aquilo que de graça recebestes, de graça a gente precisa passar, né, Julia? É uma grande insegurança, essa falta de posicionamento, esse medo de se expor, dá até essa situação de branco, né, que a gente comentou. Então a pessoa fala assim: eu, hein, vou me expor? Para quê?
para me criticarem, para me açoitarem, eu vou ficar quietinho, né? Então, a gente deixa de dar o nosso melhor. E quando a gente fica apagado, a gente deixa de estar no nosso propósito divino. E isso é muito sério, porque a gente está deixando de ser nós mesmos, de ser luz. E isso acaba desencadeando, psicologicamente, uma ladeira abaixo, né? Baixa autoestima, falta de amor próprio, falta de posicionamento, perda de emprego, a pessoa vai se sentindo inútil cada vez mais, né? Isso acontece muito com os idosos. Os idosos vão deixando de se posicionar, porque aqueles que estão chegando, os mais jovens, eles sabem conversar mais rápido, novas tecnologias. Então, realmente, se calar, se omitir, ele tem muitos aspectos importantes que dizem respeito à nossa sombra. A gente está alimentando a sombra. Muito verdade, isso mesmo. Ele fala aqui que foram os pusilâmines que permitiram a crucificação de Jesus Cristo, né? Herodes e Pilatos, por exemplo, simplesmente agiram por eles. Eles tinham poder, Herodes e Pilatos, para, sabendo que Jesus era, né, um inocente, eles tinham poder e nada poderia abalar esse poder deles se eles dissessem não, esse é um homem justo, não vai ser. Mas eles deixaram, eles se omitiram, eles queriam talvez ver algum show acontecer, eles queriam ver um espetáculo, eles queriam que acontecesse que o povo de lá ia fazer com uma pessoa do próprio povo. Então, foram outras coisas que passaram talvez pelo coração e pela mente desses homens, mas eles não deixaram de ser omissos, né? Muito bem lembrado, Nando. E você que está nos ouvindo, quantas vezes você deixou de se posicionar, não soube dar o seu ponto de vista? E por que que isso vai te paralisar, né? Esse medo, esse receio, esse não souber se colocar. E olhando um pouco mais além, né, Nando, nesse exemplo de Pôncio Pilatos, na verdade tudo isso perpassa pelo olhar do próprio umbigo, pelo egocentrismo. E quando a gente vê só pelo nosso âmbito, o caminho não é bom. O caminho é o das sombras. Por medo, seja qual for o motivo, é um caminho muito egoísta. E a gente tem que imaginar que o nosso posicionamento ele pode ser muito útil. Pode ser muito útil, do ponto de vista. Não é? E a questão é desenvolver habilidades para conversar. Né? Vou contar um caso aqui rapidinho de uma paciente. Né? Todo mundo sabe, é sabido que você não vai usar o celular na escola. Acho que é 7ª série ou 8ª série. Tudo bem, a filha estava na sala de aula, acho que era aula de matemática, e resolveu dar uma olhadinha lá no celular. Né? E aí, o pessoal da escola ligou para a mãe e comunicou: venha para a escola urgente. Quer dizer, já começa falhas de comunicação. A mãe largou o trabalho, foi correndo, imaginando que havia acontecido algo de ruim. E aí, o que foi? A diretora disse: olha, eu disse para sua filha que não era para usar o celular e que a gente ia tirar o celular da mão dela e devolveria no fim. Aí ela começou a falar que eu não estava no direito, que não estava certo e que a gente não mandava na vida dela. E nisso eu apliquei uma suspensão de 3 dias. Aí ela começou a chorar, a fazer um escândalo, por isso eu chamei a senhora. Aí a mãe voltou em silêncio para casa e conversou com a filha. Filha, conta para mim o que aconteceu. E aí ficou aquele debate. Mãe, a minha razão e a razão da escola. E a mãe, o que eu te ensinei de educação e o que são os valores que a gente aprendeu sobre leis. E aí, nesse debate, né, porque qualquer debate, qualquer crise, ela leva a um crescimento. E surgiu uma nova ideia, por exemplo. A filha apareceu no meio do debate, né? E ela falou: nossa, e se eu tivesse falado assim? Pois é, eu usei, eu sinto muito, não devia ter usado celular, mas é que a aula de matemática era muito chata e todo mundo na classe usa o celular e, sabe, diretora,
O que a gente pode fazer para melhorar essa aula tão enfadonha? Para que ninguém fique usando o celular, né? Então, olha só, uma forma de questionar, de se posicionar, de não se omitir, sem ter que, de repente, criar caso, né? Por exemplo, não é o meu direito, não é? Então, essa situação de se omitir, ela leva também a desenvolver habilidades. Muitas vezes a gente não tem argumento, não sabe como falar, né? No trabalho, com os filhos, em casa. E aí eu sugeri, então me faça uma redação. Faça uma redação para sua mãe. Sugira uma redação na escola. Né? Como lidar com leis, com uma proibição, como se posicionar. Né? Então, isso aqui fica como um exemplo de, muitas vezes, a gente não sabe como falar, mas é um desenvolvimento de novas habilidades. É só a gente treinar. Aí nesse caso pode ser que a escola se omitiu em explicar exatamente a lei, porque se ela estava burlando uma lei, se ela estava fazendo isso, será que ela não sabia dessa lei? Talvez não, né? Talvez não, ela viu falar que era proibido, mas só ser proibido, qual a razão de ser proibido? E a mãe também talvez se omitiu, nós nos omitimos, que somos sociedade, que a gente tem que cobrar dos nossos políticos e a gente não cobra. Então é fácil, você faz uma lei e aplica a lei, mas ninguém sabe por quê, né? E principalmente os jovens que estão começando agora, eles precisam entender isso. O que eles entendem é que eles podem comprar no celular, eles podem ter um celular e que eles podem usar as redes sociais. Eles entendem isso, porque chegou fácil na mão deles. Também é uma omissão da nossa parte de explicar, muitas vezes, que as redes sociais, essas plataformas são nocivas, né? Você pode se comunicar com o outro, é ótimo para comunicação, para pesquisa e para outras, como uma ferramenta excelente, mas foi explicado essas outras coisas que estão acontecendo, né? Hoje mesmo eu coloquei um vídeo para 200 seguidores que eu tenho no WhatsApp, que é um vídeo que mostra que eu posso ser eu ali com a minha voz, mas não sou eu. Confundo que eu estou aqui de vídeo com o som que eu tô, com a minha voz exatamente, e isso vai com certeza te enganar, né? Eles usam um exemplo assim, uma pessoa super conhecida, minha mãe que me conhece, eu ligo para ela, mas não sou eu que estou ligando. Ela vê a minha imagem dentro do supermercado e fala assim, mãe, eu estou aqui no supermercado, a senhora pode fazer um depósito para mim porque vim pagar aqui a conta, tal, tal. E não sou eu. É vídeo. A pessoa liga em vídeo, então parece que é você mesmo que está lá e não é você e a pessoa que vai receber vai acreditar. Nós não podemos omitir isso. Por isso que eu alastrei, mandei para um monte de gente, porque é interessante que esse vídeo ele vai mostrando vários personagens conhecidos do Brasil com a imagem da pessoa, com a voz exata da pessoa, né, para demonstrar que estão fazendo isso. Então a gente não pode se omitir. A gente tem que divulgar isso aí. Então a omissão ela é prejudicial de várias formas, como a Júlia está falando. Da forma que a gente não passa a Muito informação, bom. da forma que a gente deixa de passar a informação, Muito bom, né? porque a IA, né, a gente vai se omitindo, que é se paralisando, tipo, eu estou envelhecendo, eu não entendo, eu não quero saber, é uma fuga. Então, a fuga é, isso não é para mim, isso é para os jovens, né? E não vai se inteirando. E outro aspecto da omissão é o que você falou, a rede de apoio. Por que esses jovens, né, eles estão desta forma? Porque não está tendo diálogo nas famílias. Então, nós precisamos não se omitir, conversar com os filhos, mesmo cansados, né? Que omitir a gente vai trocar aqui a palavra, né, Nando? Vamos usar agora fuga, né? Fuga. Tô cansado, trabalhei o dia inteiro, o trânsito, não vou conversar agora com meus filhos.
né? Aí fala assim, toma o celular para você que o papai tá dando. Sabe o cúmulo do absurdo, né? Aqui tem uma pracinha do lado. E dentro dessa pracinha eles fizeram um cercado, uma grade, que eu fiquei imaginando o que tem dentro dessa grade. E é um cercado de um raio de 10 metros, uma grade de meio metro de altura. O que eles fazem? Eles abrem a portinha da grade, colocam o seu pet lá, o seu cachorro, e fecha a grade. E deixa o cachorro brincando lá, para ele ficar à vontade e tal. Aí a gente vê que deixa um cachorro lá sozinho e fica do lado de fora olhando o celular. Olha aí uma omissão. Isso é uma omissão. É não? Tá saindo para passear com o cachorro? Como assim? Essa é uma missão da própria vida. Não é? Não faz sentido você sair para passear com o cachorro, deixa ele num cercado, sem nenhum brinquedo, sem nada, ele fica que nem um bobinho ali, e você no seu celular, meia hora ali. Então, Aí fala assim, corre, corre, Totó, dá umas voltinhas aí, Totó, vai, Totó. Nem isso faz, né? então a pergunta é, nós estamos deixando de viver, se omitindo para a própria vida, não é? Exatamente, é um chamamento de atenção aqui do nosso, né, mentor espiritual, o irmão José, que realmente é alguma coisa muito atual, o que está acontecendo agora com a gente, onde a gente se encontra, no estado em que estamos, nas notícias que vão chegando, no tudo que vai acontecendo no planeta. A gente é muito fácil a gente ficar só entre quatro paredes, né? É que nem quando a gente fica conectado aí na internet, a gente fica entre quatro paredes, a gente fica numa zona de conforto, mas o que a gente está fazendo com a presença? A gente precisa estar presente. A gente precisa estar presente. A gente não está aqui no planeta para viver sozinhos, isolados. Não, 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 não é isso não. É uma grande omissão da nossa parte a gente querer só ficar. É que nem aquele intelectual que se fecha na biblioteca dele, ele leu já vários livros que formaram a biblioteca, e está lendo outros que vão acumular-se na biblioteca. Aquele livro não sai da biblioteca, só quando ele está lá pelos 90 anos, que ele está desencarnando, que ele fala assim: eu vou doar meus livros. Não. E outra coisa, não passa conhecimento para as pessoas, né? Fica ali isolado. Então a gente fica que nem uma freira enclausulada lá, que não rompe com as paredes daquele convento, como a Madre Teresa de Calcutá que fez, né? Ela rompeu com as paredes do convento, ainda conseguiu formar uma ordem pediu ao Papa e o Papa autorizou e ela formou essa ordem que saía. E mesma coisa que Francisco de Assis fez também, né? Saiu das paredes dos templos, das igrejas, da riqueza da igreja da época e foi para a rua, né? E a gente, outro dia, a minha esposa estava falando, a gente tinha que fazer um panelaço, mas a gente não faz nem a panelaço do próprio apartamento, né? Quem diria sair na rua fazer um panelaço de coisas que a gente vê que estão acontecendo e a gente está se omitindo. Uhum, Eleições virão aí, e a gente vai se omitir. exatamente. A gente tem aqui, ó, o voto, que é a nossa ferramenta para a gente falar sim e não, mas que não sejamos envolvidos por notícias que nos chegam através das redes sociais, que a IA é utilizada com a imagem da pessoa, que não é a pessoa, mas está com a imagem da pessoa, com a voz da pessoa, e a gente entra nessa, né? A gente tem que tomar muitíssimo cuidado, né, Julia? O que a gente precisa fazer? Se informar. Fala com um filho que trabalha em TI, fala com o filho que conhece mais as redes sociais do que nós, e vamos em frente, né? Isso aí, né? E vamos resumir isso daí de uma forma bem especial para você que está nos ouvindo. Se Jesus estivesse aqui presente, como você diria que é essa missão nessa existência? E Jesus disse: ama a ti mesmo como eu vos amei. E quantas vezes você não se vê, não aproveita a sua vida, o seu tempo com seus filhos, com seus animais e com tudo mais,
tempo precioso para estudar, para aprender. Daqui a pouco a gente vai estar povoando a Lua, né? Então, quantas vezes você deixa de viver a própria vida tão abençoada? Você aí sabe muito bem que aqui teve uma fila enorme para encarnar e você está aqui vivo, cerca de 500 consciências para entrar nesse corpo. Então, fique presente. Não entre em fuga, não entre em esquiva, não se autoabandone pelo medo. Aproveite essa vida para se expressar, para deixar fluir seu propósito interior, sem dar luz dessa cadeia. É isso aí, Júlia. E a gente não quer se expor, tem medo de se expor, tem dores, sofrimento, temos, mas temos também a possibilidade de ajuda. A gente só não recebe ajuda quando a gente se omite. A gente está se omitindo, não está querer, não vai, não tem coragem. É uma forma de omissão, de omissão, não ter coragem, não ter destemor e ter fé e ir lá e pedir ajuda, porque é por aí. Agora, você acha que aquele que possa te ajudar, ele nunca pediu ajuda? Sim, já pediu ajuda. Aquele que pode ser seu terapeuta lá, que você vai fazer, né, as sessões com ele, vai fazer a terapia com ele nunca precisou de ajuda? Claro que sim. Todos nós precisamos de ajuda. Então, por que que a gente acha que nós, não, eu não vou pedir ajuda? Boa, Nanda. É um É, orgulho. É é uma forma isso. de orgulho. Eu falo, não, é E porque eu sou tímido. Timidez é orgulho, não é? isso mesmo. E casos muito especiais de, por exemplo, a vaidade, o orgulho, disfarçadamente culpa. É o medo. Então, olha só, por exemplo, filha com netinha e mãe, na mesma casa. E a filha gritando com a netinha, sempre gritando. E aí a gente conversa com a mãe e fala, o que está acontecendo? Ah, minha filha não tem respeito pela minha netinha, grita. E eu, hein? Eu, hein? Eu não vou falar nada, porque eu não vou me meter na vida dela. E aí eu digo assim, opa, 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 isso aí não tá bom. E ela, por quê? Veja, eu não vou me meter na vida daquela pessoa. Aparentemente é uma coisa boa, mas não é. Por quê? Porque depois você começa a se sentir culpada, porque não falou o que queria falar, não conduziu, se omitiu. Então você está se anulando, não usando o potencial da sua voz, enfim, está indo para a sua escuridão. E na verdade é uma vaidade querendo dizer eu não vou atrapalhar, mas eu sei mais que ela. Um orgulho. Agora vamos olhar você que está nos ouvindo por um lado da psicologia? Então, em vez de você pensar, eu não estou para me meter, seria assim, eu vou respeitar essa pessoa. Olha como mudou o jogo. Eu vou respeitá-la. Em vez de você encarar como eu não vou me meter. E quando você assume com autorresponsabilidade, você até pode ter uma percepção diferente. Filha, por que você está gritando com ela? Ela está do teu lado. Então, se nós começamos a usar a psicologia, a espiritualidade, né? Jesus como o maior psicólogo de todos os tempos, e aqui o programa da gente, né, Nando? Você vai ter sim a capacidade de se superar. A gente sempre fala assim, não, a tua fala tem razão, você tem razão naquilo que você está falando. Só que é a forma, é a forma que você vai fazer essa colocação. A Júlia estava aqui nos ensinando, né? Ela que se omitindo e não dizer para a filha, mas a forma que porque ela podia já também fazer na mesma altura que a filha estava, gritar com a filha, não, não faz isso com a minha neta, tal. Não, é a forma, é o jeito, né? Que se você tiver essa forma e jeito, não é para convencer, mas para, no mínimo, deixar uma pulga atrás da orelha da pessoa, entendeu? Isso.
né? Porque as crenças limitantes que nos bloqueiam, traumas, crenças limitantes. Então, a gente deixa de agir com o poder da nossa palavra. A palavra é muito poder. E é a palavra da mente também, né? Porque quando ela diz, eu não vou me meter, ela está já no julgamento, quer dizer, um raciocínio muito crítico. E isso é importante para a gente estar aqui divulgando para vocês aí que estão nos ouvindo com esse carinho todo. E essa omissão pode causar, como a Júlia disse, a culpa no futuro, né? Sabe o arrependimento também, que já se transforma em culpa? Isso pode acontecer mesmo, a gente carregar isso. E se a gente, no mínimo, fizesse uma colocação de forma educada, de forma respeitosa, como a Júlia falou, vai ficar, de alguma forma, ali na consciência da pessoa, até ela, né, de alguma forma também despertar, né, É um aos poucos. processo. É um Né? processo de aprendizado, saber se colocar. Não Isso. se culpe por não saber se colocar e ter se omitido. É um processo de aprendizado. Então, já que a gente está diante disso, vamos exercitar essa forma de agir, né? Eu nunca fiz assim. Faça, procura fazer, experimente para ver se dê resultado ou não, né, Júlia? Você falou outra coisa importante aí, ó. Tem gente que só fala do passado e no negativo. Eu nunca fiz, eu sou assim. Então, como mudar? Nossa, então valida a pessoa, porque gente assim não escuta. Então valida, uau, que interessante, eu nunca pensei nisso, né? Então, primeiro valida. Segundo, joia, eu vou começar a me treinar, eu vou aprender sempre positivo e no presente. E aí, né, Júlia, a gente começa a ver resultados, porque você nunca usou dessa, vamos dizer assim, dessa psicologia de você saber conversar com a pessoa, de saber ouvir, né, de saber dizer de forma correta, né, às vezes a gente, e aí você fica, não, eu falei para ela, eu tô com a razão, aí você fica, eu falei e eu tô com a razão. Mas tudo bem, você pode até estar com a razão, mas a forma que você falou provocou uma diferente reação na pessoa, né, Julia? É treino de habilidades sociais. É treino, é um processo. É justo que a gente faça, né, esse treinamento, porque primeiro a gente vai se ajudar, né? E em segundo lugar, já estamos ajudando o outro também a fazer a pessoa pensar, parar para pensar e até chegar à conclusão de nos dizer: puxa, mãe, a senhora tinha razão. E não é verdade? Porque às vezes também está no calor daquela, às vezes uma discussão ou de uma situação, de uma questão, e a hora que vier o Frozen, que nem a Júlia falou, que dá aquela esfriadinha, pronto, Congelamento. que a pessoa vai pensar mais, né, Júlia? E olha, me lembrei da parábola dos talentos de Jesus. Jesus, né? Aquele te deu vários talentos para você usar, não para guardar. Porque os talentos vão ficar, é material. O teu corpo vai embora, você tem que usar todos os talentos. Não guarde os seus talentos e multiplique-os. É uma missão muito valiosa essa, né, dos talentos que a gente recebe e já pensou se atravessa uma vida toda e você fala, puxa, eu tinha um cofre cheio de talentos e não usei, né? Lamentável isso, né? Então, né, Júlia? É duro, hein? Então é isso. Olha, a gente vai dar aquela pausa para o momento de prece, de oração e vibrações. Esperando aí que você faça aí, ó. Eu reservei aqui uma garrafinha de água para os benfeitores cristalizarem, deixar as cristais, né, bem perfeitos e que a gente possa ouvir, na hora que estiver ouvindo, assistindo, receber essa boa energia. Vamos lá então para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, aos queridos amigos da espiritualidade maior, para que possam estar conosco nesta jornada em que nos encontramos, alimentando
e dando-nos força através de suas vibrações, para que a gente tome as medidas com a própria vontade, porque sabemos que ninguém faz nada por nós se não for em nós mesmos. Que nós possamos, então, com essas forças emitidas por esses queridos amigos, aproveitar e render ao caminho que nós estamos trilhando, o melhor caminho, e seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, do Evangelho e de seus ensinamentos. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, que possas estar conosco, iluminando o nosso coração, a nossa mente, abençoando todo o nosso ser integral, seja corpo, seja perispírito, espírito, seja nossa alma, nossa existência. Senhor Jesus, que a tua luz também possa chegar a tantos corações, principalmente aqueles que estão passando por desafios, passando, Senhor, por situações difíceis, por sofrimentos, por dores. Pedimos a todos os seres do planeta, todas as vidas, a todas as pessoas, a todos os lugares, a todos os lares, aos reinos minerais, aos reinos vegetais, animais, vegetais, hominais, todo esse conjunto de vida que existe na Terra. Que a tua bênção, Senhor, esteja conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, aos nossos familiares e entes queridos, às pessoas da nossa vizinhança, às pessoas do nosso país, da nossa comunidade, da nossa cidade, de onde estivermos, a tua bênção possa chegar, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar para você, não é? Do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, Clube Amigos da Boa Nova, da Fundação Espírita André Luiz, a FEAL. E se você puder colaborar para essa mensagem chegar a outros corações, nós aqui vamos divulgar, então, né, este site que é o feal.colabore.org. Colabore aí com a FEAL, com o Clube Amigos da Boa Nova. Se você quiser falar por telefone, isso mesmo, nós temos o 0800 12 018 38. E aí ao lado você está vendo um QR Code para quem está na TV, para quem está aí, né, no seu smartphone, no seu tablet, na sua TV. Aponte o seu celular para esse QR Code e você já vai poder fazer a sua colaboração. Tem também o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido e fácil que você pode transmitir aí através do seu smartphone. Anote aí, é 11 9 7834 2246. E tem o Pix, essa modalidade de envio de recursos de banco a banco. A chave do Pix da FEAL é 11 97 261 0272. E agora eu quero passar um telefone, um WhatsApp, na verdade, para você se comunicar com o Clube de Amigos da Boa Nova, nos mandar recadinhos. Anote aí, ó, 55 Brasil, 11 São Paulo, 99643 3827 e esperamos aí seu recadinho para o Nando e para toda a equipe do Alvorada aqui. Não é? Um beijo aí e continuamos, né, com o nosso programa. E depois aí da prece, da oração das vibrações e dos recadinhos, a gente volta aqui para o texto, né? Hoje falando sobre missão, porque a gente não quer omitir nada de você. Aliás, né, nós falamos aí dos telefones aí, de um telefone especial WhatsApp para você mandar recadinho aqui para nós, tá? A gente vai ficar esperando, tá? Vamos ver aonde paramos aqui no texto. E o irmão José diz: a passividade dos justos e dos bons ante a injustiça e a maldade revela que eles deixam de ser tão justos e bons quanto se supõem ou querem fazer supor. É verdade, né, Júlia? É, porque lembra essa história que a gente falou do orgulho, né? Por vaidade, por medo, nada mais é do que o nosso egocentrismo, a gente olhar só para o nosso umbigo. E isso não está de acordo com os preceitos de Jesus, dos grandes mestres, que é usar os seus talentos,
que é você se amar, porque se você se ama, você consegue se posicionar, você consegue se respeitar, porque se você engole sapos e depois se sente culpado, você está deixando de se respeitar. Se você não se respeita, você vai se sentir culpado, você vai se julgar. E se você se culpa e se julga, você faz isso com os outros. E aí a bola de neve fica maior, né? Vai virar uma ansiedade, vai virar uma depressão. Para muitos casos, vai amplificando esses comportamentos de você se autoanular. E isso é importante, porque um indivíduo bem resolvido, ele sabe se colocar, ele sabe se posicionar. E esse tema da omissão, ele é muito abrangente com a maturidade espiritual. E é isso aqui, nós estamos aprendendo sobre como lidar com toda a diversidade desse planeta, sendo você mesmo. Não é isso, mano? Exatamente. E ele fala da passividade, né? A gente acha que passividade é a gente ser pacífico, a gente ficar em paz com a gente mesmo. Não, passividade é a gente estar num lugar em que a gente está verificando várias coisas acontecerem, a gente com a possibilidade não de interferir, porque a gente não interfere em nada, mas de alguma forma se a gente vê que está havendo prejuízo, né, para muita gente, a gente não pode ficar omisso, né? A gente tem que encontrar uma forma de não intervir, como disse, mas de pelo menos informar de um jeito que isso não venha a ser prejuízo, né? Em demandas que a gente nem imagina, né? Porque às vezes aquilo está sei lá, prejudicando milhares de pessoas. Então, Sim, muito bom. isso, né, o papel, por exemplo, de um político, ele está sabendo que determinada comunidade, cidade ou nosso próprio país, alguma coisa está acontecendo, ele tem, assim, ele tem realmente a responsabilidade, ele tem o dever de intervir, né, e fazer algo para o povo, né, Juliano? Sim, mas se a gente não mostrar, ó, o que é certo, ó, o que é errado, se posicionar, as trevas se amplificam. As trevas sempre vão se amplificar. É como você pegar uma luz e colocar embaixo de uma mesa, apagar a escuridão, toma conta. Não adianta você ter uma luz, uma lamparina, né? Não tem uma parábola de Jesus que era colocar a candeia embaixo da mesa, né? Né? Então, Ó, você falou porque você leu o texto. Porque no texto, no final do texto, ele coloca capítulo 5 versículo 15 de Mateus, que fala justamente isso, que é nem os que acendem uma luzerna, ou seja, uma lâmpada ou uma luz, e a metem ou a coloquem debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma mesa, mas põem sobre o candeeiro está fazendo o que deve fazer. A gente não vai ficar escondendo essa luz e manter ela acesa só para o nosso governo. A gente precisa iluminar os outros. A gente está aqui fazendo isso, esse exercício aqui na rádio e na TV. Não é, Júlia? e uma pergunta para você aí que está nos ouvindo. Quantas vezes você apagou a sua luz? Só para estar incluído, né? Para ninguém falar, nossa, não concordo, ou concordo, só para se sentir amado. Então, fica essa reflexão aqui, né, Nando? Até para mim essa reflexão, hein? Quantas vezes a gente apaga a nossa luz? Ah, mas isso é Quantas vezes, né? verdade, Júlia. A gente faz isso, né? E Jesus disse isso para nós. Ele falou assim: ó, vós sois a luz do mundo. Então, ou eu sou a luz do mundo, ou a gente deveria fazer o que ele fez e ele falou que faríamos muito mais. Então, é para que a gente acenda realmente essa luz. Ele vem. Ele fala aqui, ó, que o nosso irmão José, ó, nos lábios que silenciam, a verdade tem seu túmulo. Olha, os lábios que silenciam, a verdade tem seu túmulo. E Ou ele seja, a fala, verdade morre. A morre. verdade morre. E Isso é ele muito grave. A verdade morrer é muito grave.
Quantas Porque eu sou a pessoas. verdade, né? A luz e o caminho. Eu sou a vida. É, Quer dizer, a vida é luz, é movimento, olha as galáxias, ou seja, tudo que está paralisado é a morte. Olha como isso é amplo, não é? nossa, é para a gente realmente abrir os portais dos nossos pensamentos aí. Ele fala que a humildade não significa encolhimento moral. Então a pessoa, não, é porque eu sou humilde, é porque eu vou ficar no meu cantinho aqui, né? Vai ficar no seu cantinho e aí o que a gente vai estar fazendo pela nossa própria moral, pela moral dos outros, pelo Não quero me bem. meter, não quero me meter na vida dos outros, vou ficar quietinho, né? E é porque não adianta se meter na vida dos outros de forma brutal, violenta. Não, a gente tem como fazer a Júlia falou, educadamente, respeitosamente. É uma E desculpa, né? é a mesma coisa, você não ensina a pessoa a ler e escrever, depois você quer que ela redija uma redação, que leia um contrato. Como? Mas se você não deu a oportunidade para ela disso, ela queria, ela, né, ela pode aprender, mas não teve a oportunidade daquele que ficou guardando nos seus cofres, né, Júlia? É, a gente escuta os pais, nossa, você não sabe fazer isso, você não aprendeu? A pergunta é, mas cadê o exemplo dos pais? Como assim reclamar que o filho está com o quarto bagunçado e que está acordando às 2 da tarde? Mas quantas vezes você se omitiu para chegar nesse ponto? Cadê a etapa de quando a criança tinha 2 anos, que você brincava de guardar os brinquedinhos no baú, de tirar o alvo, de jogar os brinquedinhos? Ah, é que eu trabalhava e ficava na escolinha. Tá, mas você não tinha um momento para brincar com a criança? Nem Não um é? fim de semana, um Nem o sabadinho, fim de um semana? dominguinho. É, e quando o cachorrinho morreu, que você está chorando, que não brincou, que estava com o celular? Não é? Então, a vida é aquele momento. Você perdeu aquele momento, passou. Não adianta chorar depois. Então, agora que você vai fazer o seu melhor, com o que você tem de tempo de vida, e aproveitar esses momentos de reflexão que nós estamos aqui propondo, não para você se sentir culpado, de forma alguma, mas para você fazer o seu melhor hoje. Porque antes você não tinha essa consciência, não é, Nando? A gente tem que estar atento, né? Senão vai acontecer com aquela menina que você, ou menino, ou rapaz, não sei, que você Uhum. contou que foi levar o cachorro na praça, do cercadinho da praça e deixou lá e ficou no celular. Aí você passa lá, a menina está sentada na beira da calçada, chorando, e você fala: O que que aconteceu, minha filha? Não, é que eu pus meu cachorrinho ali no cercadinho e estava no celular. E aí, a hora que eu olhei, ele não estava mais, tinha escapado pelo portão. E aí, quando eu menos espero, alguém passou e levou meu celular. Aí você perdeu o seu cachorrinho e o seu celular. Então a E de quem gente. é a culpa, né? Porque o ser É, humano vai falar, a polícia, a culpa é da polícia que tem os bandidos. Não, a culpa é autorresponsabilidade. Então, assim, o tema de hoje, eu gostaria de dar um desfecho aqui para um despertar de autorresponsabilidade. De autorresponsabilidade, de autopercepção, porque amar a si mesmo como eu vos amei é um chamado de autorresponsabilidade. Então fica esse desfecho aqui, não é, Nando? Vamos assumir a responsabilidade da nossa vida. muito bom e muito bem. A gente já está chegando no final de mais um Alvorada, agradecendo aí a Júlia pela disponibilidade do tempo precioso dela e, né, a sua audiência, a sua paciência, você que está aí ligado aqui na Rádio Boa Nova e TV no Maior. Então, muita paz, muita luz, sua despedida e a gente fala aquele tchauzinho de sempre. Tchau, tchau. Tchau, Mas tchau, antes de então. mais nada, Ah, ah. eu vos amo. Eu vos amo. Você se ama? Ame-se. É isso aí. Tchau, tchau, Júlia. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.